Dirigi por 6 horas na véspera de Natal. Quando cheguei, tinham dado o meu lugar para uma vizinha. Ela vai passar o Natal sozinha, minha mãe disse. Achamos que você ficaria bem sentado na cozinha. Respondi, claro. Peguei meu casaco e fui embora. Meia hora depois, minha irmã mandou mensagem, uau! Não aguenta ser ignorado, né? Abri o app do banco, congelei a ajuda com a hipoteca dos meus pais e cancelei a conta de streaming que eles usavam no meio de um episódio. Mas foi a mensagem das 21h04 que virou tudo de cabeça para baixo. Nunca ouvi nada tão cruel quanto meus pais me dizendo que eu não era bem-vindo no jantar de Natal. Literalmente. Não foi figura de linguagem. Não havia cadeira suficiente, espaço suficiente, não havia o suficiente. Eles não falaram com essas palavras, claro. Fizeram parecer que era algo razoável, algo que eu entenderia. Um pequeno sacrifício. Mas eu tinha dirigido por 6 horas até ali. Fiquei preso atrás de 2 caminhões jacnifados, ouvi as mesmas 20 músicas repetidas numa playlist quebrada e tomei 2 cafés horríveis em postos de estrada. Eu estava exausto. Mas era Natal. Natal é para estar presente, mesmo que pareça mais uma obrigação do que uma tradição. Entrei pela porta da frente, coloquei minha bolsa no chão, e minha mãe já estava ali com aquela expressão ensaiada. Mudança de planos, ela disse. A senhora Langford vai ficar com o seu lugar. Ela está sozinha este ano. Eu pisquei, achando que tinha ouvido errado. Ela vai sentar com a gente. Achamos que você ficaria bem comendo na cozinha. Eles falaram como se eu estivesse fazendo algo nobre. Mas eu sabia o que era. A senhora Langford é dona da loja de pisos com desconto, 2 cidades depois. Meus pais estavam de olho nela há meses, tentando negociar um bom preço no piso de madeira da sala. Meu lugar foi trocado por um possível desconto em tábuas e cola. E o pior, a senhora Langford sabia. Estava lá, sentada na mesa com um sorriso culpado, como se sentisse o quão humilhante era tudo aquilo. Eu não discuti. Não briguei. Só disse, ok. Dei meia volta e fui embora. Ninguém me seguiu. Dirigi sem rumo até parar na casa da minha prima, Maia. Ela não sabia que eu vinha, mas quando me viu ali, na varanda, abriu a porta sem fazer perguntas. Sentei no sofá dela, comi uma pizza congelada qualquer e assisti Duro de Matar. Às 20h30, minha irmã mandou de novo, uau! Não aguenta ser ignorado, né? Como se fosse uma piada. Como se eu fosse uma criança mimada por não ser o centro das atenções. Abri meu app bancário, encarei o saldo por um tempo. Congelei o pagamento da hipoteca. Depois entrei na conta da Netflix, a mesma que todos da família usavam, e cancelei. Todos os perfis se foram, inclusive o que meu pai chamou de grandão. Mas o que realmente me destruiu veio às 21h04. Uma mensagem do número do meu pai, assinada pelos dois, conversamos e chegamos a uma conclusão. Você sempre foi um fracasso. Estraga todos os feriados, todas as reuniões. Não precisamos mais de você. Foi isso. Direto. Cruel. Final. Mostrei a mensagem para Maia. Ela não disse nada. Só me entregou uma bebida. E foi aí que tudo ficou claro. Não era raiva. Nem tristeza. Era clareza. Eles não faziam ideia do que eu tinha construído. Do que eu possuía. E, principalmente, do quanto eles dependiam disso. Mas eles estavam prestes a descobrir. Não dormi naquela noite. Não porque estava machucado, essa dor tinha sumido em algum momento entre a bebida que Maia me ofereceu e o cancelamento da conta de Netflix deles, mas porque minha mente não parava. Meu cérebro entrou em modo automático. Tudo ficou frio, preciso, calculado. Eu não pensava no passado. Pensava no que eles haviam me confiado, no que eu havia construído, no que usaram de mim e em como eu podia tomar tudo isso de volta. Quando amanheceu, eu já estava sentado na cozinha da Maia, com meu laptop aberto e um café forte na mão, preparado por ela em silêncio. Ela sabia. Viu no meu rosto desde a noite anterior. Não fez perguntas. A primeira coisa que fiz foi acessar o sistema da empresa que administro. Comecei com 20 anos.
Suporte técnico IT. No começo, era só na região. Agora, atendo o país inteiro. Eles achavam que eu só consertava impressoras e configurava e-mails. Não sabiam que metade da tecnologia da casa deles era mantida pela minha empresa. Fui eu que instalei tudo. Wi-Fi me, fechaduras inteligentes, sistema de alarme, backup em nuvem, tudo na minha conta corporativa, nada estava no nome deles. Às 7h10, suspendi a licença do armazenamento em nuvem. Isso derrubou as câmeras de segurança, as fechaduras automáticas e o controle do termostato. Tudo offline. Depois fui para o plano de celular da família. Eu pagava por 5 linhas, a minha, a deles e as das minhas irmãs. Mas não cancelei. Isso teria sido fácil demais. Transferi a titularidade. Se não aceitassem em até 72 horas, todas as linhas seriam encerradas. Eles vinham me usando há anos. Sempre do mesmo jeito. Em silêncio, sutilmente, em cada Natal, em cada reunião. Eu chegava com meu laptop, resolvia os problemas, instalava novas ferramentas, deixava tudo mais confortável. Nunca agradeceram. Nunca perguntaram quanto custava. Era obrigação minha, pelo menos, para eles. Depois, veio a hipoteca. Essa parte levou mais tempo. Precisei ligar direto pro credor. Eles lembravam de mim e ajudei um dos representantes com uma falha crítica no servidor no ano passado. Pedi para ser removido como avalista do refinanciamento dos meus pais. Isso iniciou uma reavaliação. E eu sabia, sem mim, eles não se qualificariam mais. Aí fui atrás dos detalhes. Transferi a fatura do Hulu. Cancelei o gerenciador de senhas que eles usavam. O acesso ao meu Amazon Prime sumiu. O aluguel do depósito onde estavam as decorações de Natal e as ferramentas antigas do meu pai? Cancelado. Depois de horas de ajustes, me recostei na cadeira e finalmente ergui o olhar. Maia estava no sofá, com o notebook no colo, rolando a tela como se também estivesse fazendo sua própria faxina. Ela me lançou um olhar e acenou de leve com a cabeça. Eles não sabem como é o mundo sem você, ela disse. E aquilo me atingiu. Porque era verdade. Naquela tarde, chegou a primeira mensagem. Da minha irmã. Por que as câmeras de segurança pararam? Ignorei. Depois, uma da minha mãe. A hipoteca ligou. Você está mexendo em alguma coisa? Precisa consertar isso. Consertar. Sempre essa palavra. Mais tarde, uma mensagem do meu pai. Só uma linha. Isso é infantil. Ri alto dessa. Às 21h17, começaram a conversar no grupo da Netflix. 3 pessoas tentando entender por que não conseguiam mais acessar. Não respondi nada. Fiquei em silêncio até pouco antes de dormir. E então, mandei uma única mensagem. Vocês disseram que não precisavam de mim. Sem emojis, sem pontuação. Desliguei o telefone. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. Porque o que eu ainda não tinha contado a eles era o quanto mais ainda estava ligado a mim. E como eu ainda não tinha terminado de me desvincular. Não até que sentissem isso em cada canto da vida perfeita e artificial que montaram. Achei que eles ficariam em silêncio. Que se esconderiam na mesma bolha arrogante de sempre, aquela em que se refugiam toda vez que alguém abala o teatro. Falar pelas costas, distorcer os fatos, bancar os superiores. Mas não aguentaram nenhum dia. Na manhã seguinte, às 8h04, chegou a primeira mensagem. Um grupo com meus pais e minha irmã. Meu pai foi o primeiro. Você está sendo dramático. Cresça. Depois minha irmã. Você sempre foi o deslocado. Por que age como se fosse surpresa agora? E por fim, minha mãe, a cereja do bolo. Você acha que deve receber por coisas que nunca pedimos. Você não é um mártir, John. Pare de se fazer de vítima. Li 3 vezes. Não porque doeu. Mas porque eu realmente não conseguia acreditar que ainda estavam tentando fingir que nada daquilo era real. Que eu não era, na prática, a espinha dorsal de metade da vida deles.
Então não respondi. Em vez disso, entrei no portal administrativo da minha empresa. Meu negócio nunca foi pequeno. Sistemas de TI, segurança de servidores, armazenamento em nuvem, protocolos de cibersegurança. A gente faz de tudo desde automação de escritórios até segurança digital para empresas de médio porte. Mas 2 dos primeiros clientes foram da família. O escritório de contabilidade dos meus pais. A clínica odontológica do meu tio. Coloquei os 2 no nosso sistema ainda nos primórdios. Configurei tudo sozinho. Nunca cobrando nada. Eles chamavam isso de ajudar a família. Eu chamava de trabalho gratuito. Acessei os perfis das 2 empresas e reclassifiquei como conta encerrada. Isso não era só sobre e-mails e impressoras. Era sobre firewalls, sistemas de login, backups automatizados, atualizações críticas. Com um clique, tudo podia parar. Não fechei nada de forma maldosa. Só retirei as ferramentas da minha empresa. Deixei um aviso claro no painel. Este sistema foi mantido gratuitamente por mais de 10 anos. A partir de hoje, sua conta foi encerrada. Obrigado. Ao meio-dia, meu telefone começou a tocar. Chamadas da minha mãe. Do meu pai. Até do meu tio. Não atendi nenhuma. Maia estava do outro lado da cozinha, me observando. Então o telefone dela tocou. Era minha mãe tentando por outro canal. Ela ignorou. O silêncio ficou por um tempo, até que Maia disse: Eles nunca imaginaram que você reagiria. Eles não estão com raiva. Estão com medo. E ela estava certa. Às 14h36, meu pai finalmente desistiu da pose. Mandou uma mensagem. Você nunca chegou a lugar nenhum. Acha que isso te torna poderoso? Fomos nós que te colocamos onde está. Essa não doeu. Essa me fez rir. Porque ele não fazia ideia. Nenhum deles fazia. Eles não sabiam que metade do software da empresa deles estava registrado no meu nome. Que eu mediava os contratos com fornecedores. Que os certificados de segurança do domínio corporativo eram comprados por mim. Eles nunca perguntaram como tudo funcionava. Só esperavam que funcionasse. Então liguei para um cliente meu especialista em suporte empresarial para empresas despreparadas. Disse que em breve receberia uma ligação. Pedi que cobrasse o valor cheio com acréscimo de taxa de urgência. Nada pessoal. Apenas negócios. Depois disso, saí com a Maia. Fazia anos que não fazíamos isso. Acabamos chegando perto daquela velha casa no lago, o refúgio de verão da nossa infância. Ela era a única da família que nunca tentou me manipular nem me culpar. Sempre manteve uma certa distância. Mas, naquele momento, ela se virou para mim e disse algo que ficou gravado. Eles te trataram como egoísta só porque você queria ser você mesma. E agora estão com raiva porque você finalmente está conseguindo. Quando voltamos, minha caixa de entrada estava lotada. Meu pai, agora em pânico, tinha enviado várias mensagens pedindo os backups dos sistemas. Meu tio escreveu com o título urgente: Preciso de ajuda para restaurar o acesso ao servidor. Minha mãe disparou uma sequência de e-mails dizendo que não entendia o que tinha acontecido com a plataforma de contabilidade. Não respondi a nenhum. Em vez disso, liguei para meu consultor financeiro e pedi para transferir todos os meus ativos para um novo fundo, um fundo com cláusula específica de exclusão, impedindo qualquer acesso por parte dos meus pais e da minha irmã. Eu não financiaria mais o futuro deles. Principalmente depois de tudo que disseram. Às 21h40, minha irmã mandou mais uma. Espero que tenha valido a pena. Agora você está sozinha. Virei para Maia e li em voz alta. Ela só balançou a cabeça. Não, ele não está. E essa era a diferença. Eu não estava sozinho. Eles estavam. E só agora começavam a perceber isso. Na manhã seguinte, tudo parecia mais quieto. Mas não um silêncio tranquilo, era um silêncio denso, abafado, como de uma casa com infiltração atrás das paredes que ninguém quer abrir para ver o estrago. Nem olhei o celular até depois do café. Mas já sabia o que encontraria. E lá estava.
Um e-mail da gerente da recepção da clínica do meu tio. Assunto: estamos completamente trancados do lado de fora. Por favor, ajude. Ela nem tentou disfarçar. Disse que ninguém conseguia acessar os prontuários, que o sistema de faturamento não funcionava e que estavam tendo que remarcar pacientes porque tudo havia saído do ar durante a madrugada. Sem backup. Sem plano B. Sem nada. Ela terminou com: achávamos que tudo era hospedado de forma independente. Não sabíamos que era você. Que era tudo culpa sua. Não respondi. Encaminhei o e-mail para um colega de confiança, de uma empresa de comercial, com políticas firmes e preços realistas inclusive para inadimplentes da própria família. Adicionei uma observação. Eles vão precisar de uma reinstalação completa e recuperação de sistema. Cobrar tarifa padrão de emergência. 2 horas depois, minha mãe começou a mandar mensagens. Primeiro: vamos conversar. Depois: não foi por mal, estávamos bebendo. Estressados. Todo mundo diz coisas que não quer nas festas. Essa última frase "todo mundo diz coisas" soou como um eco podre. Porque eu lembrava de todas as vezes em que eles disseram algo cruel e depois pediram que eu esquecesse, como se o tempo curasse tudo. Esse era o ciclo: diziam, negavam, chamavam de brincadeira, e depois te culpavam por lembrar. Então chegou uma mensagem mais longa, claramente escrita e reescrita várias vezes. Dizia: não era que não queríamos você lá. Só queríamos incluir a senhora Langford. Ela é importante pra gente, ainda mais agora, com o desconto que está oferecendo no novo piso. Achamos que você entenderia. Aquele foi o momento em que tudo se solidificou. Eles não negaram. Eles explicaram como se fizesse sentido. Como se me trocar por um desconto no piso fosse algo lógico e justificável dentro da lógica familiar. Li em voz alta para Maya. Ela nem piscou. Só disse: então seu lugar valia $2 o metro quadrado. Eu ri. Mas foi um riso seco, sem alegria. Eu não conseguia acreditar que um dia chamei essas pessoas de minha família. Por volta das 2 da tarde, meu pai ligou para Maya. Nem tentou me ligar diretamente. Ela não atendeu, mas ele deixou um longo e nervoso recado de voz. Ouvimos juntos, no viva voz. Ele disse que não fazia ideia do quanto a empresa dependia da minha estrutura. Que achava que eu só consertava computadores, e não que tinha vinculado todo o back-end do negócio à minha arquitetura. E então ele disse algo que me marcou. Achávamos que você gostava de ajudar. Você nunca pediu nada, certo? Porque, se você nunca pede, eles não precisam ceder. E se você não faz barulho, eles dizem que você é discreto em vez de admitir que você sempre foi invisível. Às 16h19, recebi uma mensagem da minha prima Lee, filha do meu tio. Ela escreveu: fiquei sabendo do que aconteceu. Então ela me contou a verdade. Eles estavam tentando fazer parecer que eu havia destruído a família. Disseram para ela se afastar de mim. Disseram que eu era perigosa agora. Perigosa. Como se me defender fosse uma ameaça. Como se o que realmente temessem fosse o silêncio que eu podia parar de fazer por eles. Liguei para Eli. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou histórias que faziam as minhas parecerem leves. Disseram que ela precisava assumir a clínica, casar com alguém da igreja, manter as aparências. Quando recusou, a chamaram de ingrata. Disseram que ela estava jogando fora tudo que haviam construído para ela. Soa familiar, né? No fim da ligação, Eli me disse que também tinha decidido cortar os laços. Preferia começar tudo do zero do que continuar devendo qualquer coisa a eles. Ela disse que admirava o que eu estava fazendo. E eu não soube o que responder. Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Não nessa família. Naquela noite, pouco antes das 22 horas, meu telefone vibrou de novo. Minha irmã. Você ainda tá pagando minha mensalidade da primavera? Sem rodeios. Nem tentou disfarçar. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, depois digitei apenas: não. E enviei.
Consegui imaginar a expressão dela, o rosto se fechando, as mãos tremendo, talvez até correndo para mostrar o celular para nossa mãe. E também consegui imaginar o que minha mãe diria. Ele está só sendo dramático. Vai mudar de ideia. Mas desta vez, eu não ia mudar. Não era vingança. Era equilíbrio. Eu não estava tirando nada deles. Eles já haviam escolhido o que jogar fora. Eu só estava me recusando a ser a rede de segurança enquanto eles incendiavam a casa. À meia-noite, Maia e eu estávamos sentadas na varanda, enroladas em cobertores velhos, em silêncio. Ela quebrou o silêncio. Eles vão vir aqui. Você sabe, né? Assenti. Deixe que venham. Eles apareceram no dia seguinte, à tarde. Sabia que viriam. Maia também sabia. A única dúvida era quanto tempo levaria para o orgulho ceder ao pânico. A campainha tocou logo depois das 2. Não me levantei. Maia foi até a porta. Abriu, mas não os convidou a entrar. Era minha mãe, meu pai e minha irmã. Parados na varanda, como se estivessem em algum tipo de missão de desculpas, só que esqueceram de ensaiar a parte do arrependimento. Ouvi minha mãe perguntar se podiam entrar. Maia respondeu. Podem ficar na varanda. E foi só isso. Eles não gostaram. Meu pai a empurrou e entrou mesmo assim, como se ainda fosse dono do lugar. Minha mãe entrou atrás, devagar. Minha irmã ficou parada, braços cruzados, sem se mover. Ele tentou começar com algo neutro. Você parece cansado, John. Não respondi. Minha mãe começou o discurso. Como famílias brigam, como o Natal é estressante, como tudo tinha sido tirado do contexto. Disse que não queriam dizer o que disseram nas mensagens. Que foi só conversa. Que estavam envergonhados. E então veio a frase que eu sabia que viria. Precisamos de você. Lá estava. Nenhum pedido de desculpas, só necessidade. Como se admitir a verdade fosse suficiente para reiniciar tudo. Como se bastasse reconhecer o erro para eu desfazer tudo. Me levantei. Maia ficou ao meu lado, em silêncio. Eu falei, com clareza. Vocês deixaram claro que não me queriam. Disseram que eu estraguei tudo. Meu pai tentou interromper. Estávamos no calor do momento. Continuei. Vocês usaram tudo que eu dei, levaram o crédito pelo que eu construí. E quando parei de entregar, me chamaram de perigosa. De fracassada. Agora vocês não querem a mim, querem o sistema de volta. Não a mim. Minha irmã explodiu. Então você vai cortar todo mundo por causa de uma noite? Ri. Pela primeira vez em dias, ri de verdade. Isso não é sobre uma noite. É sobre 20 anos. Minha mãe tentou algo, com a voz falhando. Disse que nada daquilo foi intencional. Que só estavam tentando aproveitar o feriado. Que não sabiam o quanto eu fazia por eles. E foi essa parte que selou tudo. Vocês não sabiam porque nunca se importaram. Funcionou. E foi o suficiente. Eu disse para irem embora. Eles não discutiram. Mas antes de sair, meu pai se virou na porta e disse algo que quase soou como uma ameaça. Você vai se arrepender disso. Família é tudo que você tem. Eu olhei para ele e respondi. Não. A família da Maia. A família da Eli. Vocês são só as pessoas com quem eu cresci. Depois que eles foram embora, chequei meu celular. Outro e-mail havia chegado dessa vez, do credor hipotecário. Confirmaram, eu tinha sido oficialmente removido dos documentos como co-signatário. Agora, meus pais eram os únicos responsáveis pelos pagamentos. E, considerando as taxas e a perda da minha credibilidade no contrato, eu sabia que eles teriam dificuldade para manter tudo em dia. Às 20h17, minha irmã mandou mais uma. Você sempre teve ciúmes da nossa proximidade. Não respondi. Encaminhei para Eli. 1 minuto depois, ela respondeu. Que loucura! Será que eles se escutam? E logo em seguida. Vou aí neste fim de semana.
Precisamos conversar. Tenho uma ideia. As peças estavam se movendo. O círculo estava mudando. E aqueles que sempre se achavam no controle agora estavam completamente expostos. Sem tecnologia para se esconder. Sem o dinheiro que eu costumava transferir. Sem a segurança que eu mantinha nos bastidores. Só eles, naquela casa grande, sozinhos. Pagando preço cheio por tudo que antes tinham de graça. E esse era o ponto. Não era sobre destruí-los. Era sobre fazê-los entender o que significa ficar sozinho. Eli chegou no sábado, pouco antes do meio-dia. Segurava 2 cafés e uma pasta sob o braço. Nem bateu. Maia já havia avisado que ela podia entrar direto. Ela olhou em volta, sorriu como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez na semana. E jogou a pasta na mesa da cozinha. Está tudo aqui, disse. E-mails, mensagens, até prints. Guardei isso por anos. Abri a pasta devagar, esperando o drama. Mas o que encontrei foi pior. Manipulação. Fria. Calculada. Ameaças veladas do nosso tio sobre tirá-la do testamento. Tentativas do meu pai de sabotar empregos que ela havia conseguido. Só porque não eram nas empresas que ele aprovava. Foi como ler minha própria história. Só que com nomes trocados e um gosto diferente de traição. Eles fizeram isso com todos nós, ela disse. De formas diferentes. Eu era obediente, até parar de ser. Ela me encarou. Quero sair. Não só emocionalmente, mas legalmente. Quero começar algo novo. Algo que não dependa deles. Quero você comigo. Não respondi de imediato. Fiquei olhando para a pasta. Já fazia dias desde que meus pais saíram da varanda da Maia. E desde então, silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Mas não era paz, era silêncio de quem está recuando para se reagrupar. Eu os conhecia. Sabia que estavam preparando o próximo movimento. Talvez ir atrás da família estendida. Talvez tentar mudar a narrativa. Maia se pronunciou. Podíamos transformar isso em algo. Nós 3. Você com a tecnologia. Eli com a gestão. Eu com o marketing. Deixa que eles fiquem com os restos. Naquela noite, peguei o carro e fui até a casa onde cresci. Não para pedir reconciliação. Mas para fechar a porta de vez. A casa parecia menor. Estacionei em frente à casa e fiquei ali, parada, por 5 minutos antes de sair do carro. Meu pai abriu a porta. Minha mãe estava logo atrás, observando como se quisesse medir meu humor antes de decidir como agir. Minha irmã não apareceu. Entrei em silêncio, fui até a sala de estar e olhei ao redor. Os mesmos móveis de sempre estavam ali, mas não pareciam mais parte da minha história, pareciam um cenário montado para uma peça de teatro onde eu não era mais personagem. Vim agradecer, eu disse. Eles pareciam confusos. Obrigada por me lembrarem quem vocês realmente são. Por me empurrarem o suficiente para que eu enxergasse tudo com clareza. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás. Você não pode chorar e ainda querer ficar com os benefícios, continuei. Meu pai tentou falar, mas eu não me importava mais com as palavras dele. Olhei os dois nos olhos. Vocês me fizeram sentir como uma substituta a vida inteira. Só chamavam de amor quando era conveniente. Agora é a vez de vocês descobrirem quem são. Sem mim resolvendo tudo nos bastidores. E saí. Maia me esperava no carro. Assim que coloquei o cinto, recebi uma mensagem da Eli. Estamos construindo isso e deixando eles para trás. E deixamos. Nos meses seguintes, lançamos nossa própria empresa. Independente. Nova. Cada dia era uma forma silenciosa de cura. Sem grandes discursos. Sem brigas finais. Apenas distância e clareza. Menos de um ano depois, meus pais venderam a casa. A hipoteca os alcançou. Minha irmã abandonou a faculdade.
Tentaram retomar contato, mas naquela altura eu já estava em outro lugar. Num lugar real. Eles não eram vilões, só pessoas egoístas e pequenas que confundiam amor com barganha. E agora estavam exatamente como queriam que eu estivesse naquela véspera de Natal. Sozinhos. A única diferença é que eu não fiquei sozinha. Eles sim. A atualização. Pouco depois de lançarmos a empresa, algo inesperado apareceu na minha mesa. Uma carta escrita à mão da nossa antiga vizinha, a senhora Langford. Ela estava observando tudo de longe. E no instante em que viu nossa startup sendo destaque numa revista regional de tecnologia, entendeu o que estávamos fazendo e o que meus pais tentaram esconder. Naquela véspera de Natal, ela havia se sentido deslocada. Agora queria assumir isso. Sua carta era sincera, escrita com cuidado. Pediu desculpas por ter aceitado o lugar à mesa, enquanto eu era deixada de lado. Disse que, na época, não entendeu o que estava acontecendo. Mas hoje sabia que tinha sido usada como peça no jogo deles. E o mais surpreendente. Ela se ofereceu para indicar nossa nova empresa para todos os seus clientes. Ela assinou a carta com uma frase simples. Não sozinha neste Natal. Contei para Maia e Eli. Nós rimos, mas não de escárnio, era alívio. Alívio porque alguém viu. Alguém entendeu. Alguém escolheu fazer a coisa certa. Não apagou o passado. Mas foi um pequeno presente. Essa atualização nunca chegou aos meus pais, nem à minha irmã. Tinham seus próprios problemas e raramente tentavam contato. Mas, no envelope da senhora Langford, entre o bilhete de agradecimento e uma lista de indicações para a troca de telhados, havia um cartão de Natal simples, sem nomes. Apenas o desenho de um pinheiro e as palavras. Ano que vem, nada de trocas de móveis. Sorri ao ler. Guardei o cartão na gaveta do meu escritório, ao lado de uma foto minha, da Maia e da Eli no dia do lançamento. Sorríamos como se já tivéssemos vencido. E, de certa forma, tínhamos. Às vezes, o aliado inesperado não é quem você salvou. É quem se lembra de você em silêncio, quando ninguém mais lembra.